Luan tem revelação chocante e Fiel se revolta com a situação. FIFA bate na porta do Timão para cobrar dívida milionária de ex-jogador. Venda de Bruno Mendes praticamente acertada e agora só falta anunciar e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então já roda a vinheta, deixem seu like e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, denunciado no STJD após quebra de regra disciplinar, o Corinthians não só pode arcar com uma multa de 100 a 100 mil reais, como também pode chegar a receber a pena máxima, que seria a perda de pontos no Brasileiro. Pois é, e tudo isso por conta dos gritos homofóbicos da torcida corintiana no jogo contra o São Paulo em Itaquera. Jogo esse, do dia 22 de maio e que teve seu julgamento marcado para o próximo dia 23. O artigo ferido pela torcida diz que caso a infração tenha sido praticada simultaneamente por um número considerável de pessoas, e aí eles não foram tão específicos, a chance do clube ser punido com a perca de pontos aumenta mais ainda. Ou seja, não é só uma pequena possibilidade, ela existe e realmente pode acontecer. Detalhe que até hoje nenhum time chegou a perder pontos por isso, seja por cantos homofóbicos, racistas e tudo mais. Até já teve alguns casos aí de Cruzeiro e Grêmio que foram denunciados por cantos homofóbicos, mas a punição não chegou a esse ponto. Mas do jeito que o nosso mundo está atualmente, eu não duvido de mais nada. Espero muito que seja só a multa ali de 100 mil no máximo, não tem problema, porque se realmente perder pontos, que seja, a Gaviões tá ferrada e o Corinthians mais ainda, hein? Pode até não ter sido só eles que cantaram, mas quem tava no estádio viu quem tava puxando tudo isso, né? Nessa semana, o consultor médico do Corinthians, Joaquim Grava, o nome de batismo do CT, revelou que teve algumas conversas com o meia Luan nas últimas semanas e chegou até a sugerir um psicólogo para o jogador para entender o que vinha acontecendo de errado com ele. Tipo, já faz aí um bom tempo que ele não joga, é uma lesão atrás da outra, o cara não se pronuncia para mais nada, mas não, o meia acabou recusando o convite. Abre aspas. No meu modo de ver, o Luan está muito afetado emocionalmente. Acho que uma orientação psicóloga para ele iria bem. Não gosto de mentir, já falei, mas eu não posso forçar. Você orienta, mas para alguém fazer um tratamento psicológico precisa querer. Não sei se ele não quer, mas quando indiquei, ele falou que não iria, contou uma história lá, revelou. Além disso, o médico conta que não é vergonha para ninguém fazer esse tipo de tratamento, que é importante, mas como ele falou, se a pessoa não estiver disposta, se ela realmente não querer, não tem como a outra pessoa fazer mágica. Enfim, sobre isso até vejo muita gente falando, não tem como você estar preocupado se todo mês pinga 1 milhão na conta, mas fiel, dinheiro não é tudo não. Emocional fraco, pressão da torcida, expectativa não correspondida, isso dele, da família, de amigos, de pessoas próximas, frustração por não conseguir jogar no time do coração, tudo isso acaba mexendo com a pessoa, mas tá aí, convite para psicólogo recusado e agora é esperar para ver se ele pelo menos volta a ser relacionado, voltou a treinar, ou se daqui pro final do ano alguém se interessa e leva ele, porque depois dessa realmente pra mim já deu. Prestes a voltarem para o Corinthians, os meias Matheus Vital e Ramiro, de acordo com informações de Samir Carvalho, entraram nos planos da comissão técnica para essa temporada e passarão a ser utilizados pelo português na equipe. O assunto até já vinha sendo debatido entre os torcedores, que em sua maioria enxergavam como positivo a volta desses dois. Vale ressaltar que Matheus Vital, emprestado ao Panathinaikos da Grécia, finalizou a temporada ali com 3 gols e 1 assistência em 39 jogos, chegando a ser reserva várias e várias vezes em 2022. Já Ramiro, muito querido por sinal nos Emirados Árabes, chegou a ter uma passagem muito melhor em termos de números e atuações, saindo de lá com 2 gols e 5 assistências em 30 jogos. Ainda assim, mesmo com tudo isso ao seu favor, parece não ter sido bastante para os Sheiks exercerem a cláusula de compra dele avaliada em 4 milhões de dólares. De qualquer forma, de volta ao Corinthians, Ramiro certamente terá mais chances nesse time de Vitor Pereira. Primeiro, porque o Paulinho já não deve voltar tão cedo, isso se voltar. E segundo, porque a segunda opção de banco ali para essa posição hoje é o Rony, que é praticamente uma versão mirim do Ramiro, só que um pouquinho mais piorada. Então, entre Vital e Ramiro, sem dúvidas o Ramiro deve ganhar mais chances nesse time. Quanto ao menino rabisquento, o Vital, bom, se voltar naquela tiriça do ano passado, meu filho, não fica à frente nem do Mosquito. E aí eu quero ver passar do Adson, do Mantuan, do Roger Guedes, vai ser difícil para ele.
Fora do Corinthians já há quase 2 semanas, o atacante Jô pode até ter dito que abriu mão de seus salários e de certa forma saiu de graça do clube, recebendo apenas o que o Corinthians já devia para ele no passado. Porém, de acordo com a TNT Sports, a justiça bateu na porta do Corinthians nessa semana, cobrando uma multa de 13 milhões de reais pela quebra de contrato do jogador com o Nagoya em 2020. Na verdade, o clube e o jogador foram condenados a pagar esse valor aos japoneses por todo aquele enrosco que o jogador teve com os caras na época. O problema não teve nada a ver com a gente, foi do jogo com os caras. Só que, ainda assim, quando o caso foi analisado pelo departamento jurídico do clube, no entendimento deles, não havia o risco do Corinthians pagar alguma coisa pela quebra do vínculo, né? Bateram o olho ali nos papéis, não viram nada e tá tudo certo. Pode contratar o Jô que a gente não vai ter problemas. E olha só, justamente por causa desse problema que nem demorou muito para aparecer, o Corinthians na época já com o presidente do Ilho resolveu adotar o sistema de compliance, que chegaria justamente para evitar que problemas como esses acontecessem no futuro, mas ali já era tarde demais. E agora, vale até ressaltar aqui, caso o Corinthians não pague esses valores, poderá ter problemas sérios na justiça, que variam aí desde uma multa pesadíssima até ser proibido de contratar jogadores por tempo determinado. Ou seja, o BO nem é nosso, mas a gente tá mesmo assim. A verdade é essa, fiel. Mesmo depois da polêmica entre Rafael Ramos e Edenilson, que acabaram afastando as diretorias do Corinthians e Internacional, o zagueiro Bruno Mendes, de 22 anos, que não tinha nada a ver com a história, mas acabou sendo muito afetado por isso, nem precisou de muito tempo para se preocupar, já que nessa semana, de acordo com uma apuração da GZH Colorada do Rio Grande do Sul, os clubes chegaram a um acordo por sua venda e o anúncio deve sair nas próximas semanas. De acordo com o portal, a proposta enviada pelo Inter foi aceita por Duílio, mas que em contrapartida está trabalhando para aumentar as porcentagens que vão ficar com cada um, já que a proposta dos gaúchos se resume basicamente em 15 milhões de reais por 50% dos direitos de Bruno Mendes, além de que o pagamento ainda viria de forma parcelada. Porém, a diretoria corintiana diz que está disposta a negociar apenas 35% por esses valores, repartindo aí 35, 35 e 30 para o Montevideo do Uruguai. E bem, até então, as negociações já estão bem encaminhadas e a tendência é que isso seja resolvido logo logo. Lembrando aqui, fiel, que no contrato do uruguaio a cláusula é de 30 milhões por 50% e o Inter estava querendo aí negociar esses mesmos 50% por metade do valor, que mais, ainda vão pagar parcelado. Ou seja, realmente é muito fácil de fazer negócio com o Corinthians. De certa forma, até estamos perdendo dinheiro, porque gastamos 18 milhões e meio nele em 2019, mas vai que ele estoura aí e depois sai por uma bolada, vai, 30 milhões? Não sei. Mas eu espero muito que o Duílio saiba o que está fazendo, porque o Corinthians meio que já está precisando de um zagueiro, não são valores lá tão altos e ainda vai receber de forma parcelada, então né, tomara muito que ele saiba o que está fazendo. Mas o que vocês acharam, fiel? É uma venda boa pro Corinthians, né? 15 milhões por 35%, acho que vai fechar mais ou menos nisso, ou o Corinthians poderia ter recebido muito mais nesse negócio? Bom, a curto prazo até que é bem ruim, mas a longo prazo talvez compense, assim espero. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!